Fala, everybody do oitavo ano! Esse vídeo aqui é o que vai complementar o conteúdo que a gente viu em sala a respeito de população, tá? Esse vídeo tem a ver com o capítulo 1 que nós estamos tratando em sala de aula. E vai falar um pouco sobre áreas anicúmenas, ecúmenas, distribuição da população pelo planeta e as teorias demográficas, tá? Que são coisas bem importantes que você não pode esquecer. Aproveita aí! Bom, pessoal, o conceito de região anicúmena são aquelas regiões que para o ser humano sobreviver aí é muito difícil, cara, né? Apresenta algumas condições naturais adversas à sobrevivência do ser humano, né? Você imaginou você morar na Antártida? Morar no Ártico, né? Cara, haja cobertor, roupa de frio para sobreviver, né? Não é que seja impossível, é possível, só que é muito difícil. As condições de vida num lugar como esse, a natureza impõe algumas dificuldades para o ser humano sobreviver, né? Então, nas regiões anicúmenas, a gente também pode citar os picos andinos, como está aí o topo de montanhas, né? Você não vai construir sua casa no topo daquela montanha ali, porque você vai acabar caindo, cara. Mas imagina eu construir minha casa em cima desse topo de montanha. Na hora que eu abrir a porta e sair, eu vou rolar bonito com esse meu corpo esbelto que eu tenho, né? Então, assim, são regiões que as condições naturais são muito adversas para a presença humana, tá? Outro exemplo que tem de região anicúmena, a gente pode citar o deserto, né? Como também algumas florestas equatoriais, como a Amazônia, como a floresta do Congo na África, a floresta de Bornéu e de Papua Nova Guiné na Ásia e na Oceania, né? Que são florestas muito densas ainda, né? Mas lembrando, são áreas que não impedem a presença humana de sobreviver ali, só que gera uma certa dificuldade devido às condições adversas que a natureza impõe. Com relação às regiões, às áreas ecúmenas, gente, são justamente aquelas que têm as condições naturais favorecem a presença humana, né, o desenvolvimento da sociedade, né? Geralmente essas regiões ecúmenas são quais? Beira de rio, são vales fluviais, né? Ou seja, áreas que você tenha rios que permitam o abastecimento da cidade, que permita a irrigação das plantações, permite o transporte, né, de produtos através do rio. Geralmente as regiões litorâneas, né, que você também tem a condição de portos, regiões de planalto, de planície, que você consegue desenvolver ali, fazer a parte da engenharia, né? Você consegue construir suas casas, seus prédios, suas indústrias ali. E regiões que têm um clima mais favorável, mais ameno para o ser humano, né? Então, geralmente as regiões de clima tropical, na região intertropical, na região temperada, são áreas que podem ser consideradas como ecúmenas, tá? Olha só que coisa fofa, gente. Aqui nós temos um mapa mundi que mostra justamente as regiões ecúmenas, né? Que é onde tem a maior concentração de seres humanos. Então você pode observar aí que no continente europeu apresenta um formigueiro humano aí, né? Alguns autores de geografia chamam essas áreas de formigueiro humano, né? Pô, como formigueiro humano? Tem gente para dedéu. Muita gente concentrada aí, mano, tá? Ou seja, tem condições aí que permitem o desenvolvimento da sociedade humana. Essas áreas de formigueiro humano, gente, a gente pode considerar a região da China e da Índia, né? Que é aquela área que concentra quase que metade da população mundial aí, né? Que fica na Ásia. A região da Europa, né? Da Europa Ocidental principalmente. E alguns trechos você começa a perceber que há também no Nordeste dos Estados Unidos uma grande concentração populacional. As áreas que você vê na cor branca, pela legenda você percebe, né? São áreas com menor que 2 habitantes por quilômetro quadrado, que é justamente nessas regiões anicúmenas, que é a área do Himalaia, da Cordilheira do Himalaia na Ásia, aonde fica o deserto do Saara na África,
o interior da América do Sul, onde nós temos ainda alguns vazios demográficos, principalmente por causa da questão da floresta amazônica, né? Lá na Austrália nós temos uma grande quantidade de desertos também. E no norte lá do planeta, você vê lá o norte do Canadá, o Alasca, o norte da Sibéria na Rússia, são regiões que não favorecem tanto, as condições naturais não favorecem tanto o desenvolvimento da nossa sociedade. Bom, pessoal, com relação às teorias populacionais, nós temos uma teoria que foi pensada no século XVIII e XIX e duas teorias que são críticas a essa teoria do século XVIII e XIX. Então aí eu distribuí como nessa tabela. Você tem coloquei um momento histórico para você se situar na história, né, quando foi pensada, os argumentos que defendem essas teorias, as propostas que eles sugerem ou que sugeriram e as críticas, tá? Comecemos então com a teoria malthusiana. A teoria malthusiana ela foi elaborada por um inglês chamado Thomas Malthus, que lá no século XVIII e século XIX, a Inglaterra estava vivenciando as revoluções industriais, ou seja, as cidades inglesas estavam começando a construir as indústrias, estava tendo um êxodo rural, a população saindo do campo, indo morar na cidade para trabalhar na fábrica, né? Não tinha emprego para todo mundo, e aí aparecia aqueles bolsões de miséria, bolsões de pobreza, e isso incomodava muito os governantes daquela época. E aí o rei mandou chamar esse cientista, o Thomas Malthus, e pediu para ele explicar qual a solução que a gente pode fazer. E o Malthus falou o seguinte: olha, rei, a população ela cresce numa progressão geométrica. Aí o rei, what? Matemática? É, rei, matemática. A progressão geométrica é um tema estudado na matemática onde sempre dobra. Então, se você tem uma pessoa, depois de um tempo vão aparecer duas pessoas, depois vão aparecer quatro pessoas, depois 8, 16, 32 e assim por diante. Sempre vai dobrando a quantidade, tá? De tempos em tempos a população dobra. Isso foi o que o Malthus falou lá no século XVIII e XIX, tá? Só que tem um problema, como é que eu alimento todo esse pessoal que está dobrando? Aí nós temos uma outra progressão, que é a progressão aritmética, né? A progressão aritmética ela é de um em um. Então, se você tem uma pessoa, que é o PG, progressão geométrica, você tem um prato de comida, que é a progressão aritmética, tá? Dobrou a população, de um pulou para 2. Você vai ter 2 pratos de comida. Aí a próxima vez vai dobrar para 4 a população. Só que a quantidade de alimentos vão ser 3. Vai ficar uma pessoa sem ter o que comer. E isso já é considerado fome, né? Depois de um tempo, a população dobra para 8. E você só vai ter 4 pratos de comida. Então a fome vai aumentar. Então esse processo de PAPG é o que a matemática explica, que ele usou para explicar para o rei essa situação, ok? Qual foi a sugestão que o Malthus fez para o rei? Primeiro, a gente tem que limitar o crescimento populacional através de casamentos tardios, ou seja, casal faz o matrimônio com 35, 40 anos de idade. No século XVIII e XIX, gente, não tinha o desenvolvimento da medicina que a gente tem hoje, né? Então, se por acaso a mulher com 40 anos tivesse uma complicação na gravidez, havia grande chance dela vir a falecer junto com a criança, tá? Segundo, vamos começar a perceber que a guerra é uma alternativa para controlar a população. Porque se eu pego esse excedente de gente que está na cidade e que não tem o que fazer e faço uma guerra e coloco eles para lutar, se ele morrer, beleza, controlei a população. Se sobreviver, volta para cá que depois eu vou fazer uma outra e ele vai lutar também. E isso também tem que lembrar, gente, que toda guerra ela provoca fome, ela provoca, desestabiliza a economia, né? Então era uma outra sugestão que ele deu. Aí quando você pega para verificar nesses séculos aí, a quantidade de guerras que a Inglaterra fez
Não é que foi a indicação do Malthus que provocou a guerra no Reino Unido. Não, não foi a única, o causador das guerras, tá? Mas ele teve uma participação nesse processo, ok? Bom, qual é a crítica que é feita à teoria de Malthus, que ela não é mais aceita hoje? O Malthus, lá no século XVIII e XIX, ele não conseguiu prever os avanços na medicina, ele não conseguiu prever os avanços na agricultura, os avanços na sociedade. Nessa época as mulheres não trabalhavam, hoje trabalham, né? Hoje a gente tem uma sociedade que não é mais aquela sociedade machista como era do século passado, como era nessa época que ele escreveu essa teoria, tá? Bom, ela não é mais aceita porque ele não conseguiu prever isso tudo, tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, gente, vão surgir duas correntes, a neomalthusiana e a reformista. A neomalthusiana fala o seguinte, o argumento dela qual que é? Se um casal tem muitos filhos, a família vai ser pobre. Então, se um casal tem 15 filhos, ele vai ser pobre, pobre. Como é que vai sustentar? Entendeu? Aí, qual que é a proposta que os neomalthusianos fazem para essa situação? Controlar a natalidade. Como? Através de esterilização em massa. Ou seja, países que adotaram modelos com essa linha de pensamento, a China e Índia, países que têm a maior quantidade, quase que metade da população mundial nesses países. Então, até pouco tempo, a China adotava a política do filho único. O que é isso? O casal só vai poder ter um filho. O segundo, se ele tiver, ele sofrerá, o casal pagará uma multa, pagava, né, uma multa muito alta, e a criança ficava meio que desprovida de alguns serviços públicos prestados pelo governo, né? Então como é que funcionava? Quando o casal a mulher ia dar à luz à criança, entrava tanto a mulher quanto o homem na sala de cirurgia, porque já nascia a criança e já fazia a esterilização do homem e da mulher, tá? Só que esse modelo, gente, também não reduziu a população, mesmo com a política do filho único na China. Na Índia tentou fazer, mas também não deu certo. A população desses países continua crescendo até hoje, tá? Num ritmo menor, mas continua crescendo, tá? A teoria reformista, ela vai falar o contrário da neomalthusiana. A reformista fala, na realidade, a pobreza é que provoca um número elevado de filhos. Então, o casal que é pobre, ele vai ter muitos filhos, não para estudar, mas para trabalhar, para ajudar eles na, na sobrevivência da casa, né? A gente sabe que hoje, em 2019, isso no nosso país é crime, tá? Criança tem que estar na escola e não estando vendendo doce, bala, pedindo dinheiro por aí, tá? Então, a teoria reformista, ela fala o seguinte, a gente tem que combater a miséria. Se a gente combate a miséria, automaticamente o número de crianças, os casais diminui o número de filhos. Por que que diminui? Porque o casal não vai precisar ter aquele mundaréu de filho e ele vai poder usufruir em viagens, em comprando casa, em comprando alguns outros bens, tá? No Brasil, que é o país que adota esse modelo aí, a gente percebe esse combate à pobreza diante dos programas de distribuição de renda do governo, né? Então, quando se fala de Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Escola, Vale Gás, Vale Leite, ou seja, são programas que o governo brasileiro faz justamente para combater a miséria e reduzir o número de filhos, tá? Essa teoria reformista é a mais aceita, é aquela que mais coerente e é aquela que realmente comprova-se em vários lugares onde ela foi adotada, comprova realmente que houve uma redução do número de filhos por casal, tá? Ok? Ok. Bom, pessoal, esse conteúdo de região anecúmena e ecúmena, junto com as teorias demográficas, são complementos do que a gente está vendo no capítulo 1 de Geografia do oitavo ano, tá? Qualquer dúvida, escreve no Educacional. Falou? Valeu, um abração para vocês.